Ela foi traída e chamada de feia pelo marido, mas isso foi a melhor coisa que aconteceu. O despertador tocou às 4h15 da manhã, como sempre. Vitória abriu os olhos no escuro do pequeno quarto que dividia com os dois filhos no apartamento de 2 cômodos na cidade de Tiradentes. O som estridente cortava o silêncio da madrugada paulistana, misturando-se aos ruídos distantes dos primeiros ônibus que começavam a circular pelas ruas ainda desertas. Ela estendeu o braço cansado para desligar o aparelho, tentando não acordar Júlia e Pedro, que dormiam no beliche ao lado de sua cama de solteiro. Seus músculos protestaram contra o movimento, ainda doloridos do trabalho do dia anterior, mas Vitória sabia que não tinha tempo para sentir pena de si mesma. Levantou-se em silêncio, seus pés descalços tocando o chão frio do apartamento. A conta de luz havia chegado com valor dobrado no mês anterior, e ela precisava economizar energia sempre que possível. Tateou no escuro até encontrar o uniforme azul marinho que havia deixado preparado na cadeira de plástico ao lado da cama. Era o mesmo uniforme que usava há 3 anos, já desbotado pelas inúmeras lavagens, mas ainda limpo e passado com o ferro emprestado da vizinha. Vitória havia aprendido que, mesmo sendo invisível para a maioria das pessoas, ela precisava manter sua dignidade através da aparência higiênica. No banheiro minúsculo, ela olhou rapidamente para o espelho rachado acima da pia. O reflexo que a encarava era o de uma mulher de 42 anos que parecia ter 50 ou mais. Seus cabelos cacheados estavam sempre presos em um coque apertado, não por escolha estética, mas por praticidade. Não havia tempo nem dinheiro para cuidados com a aparência. Suas mãos, que um dia foram suaves, agora exibiam calos e pequenos cortes, com aspecto áspero por culpa dos produtos de limpeza que usava diariamente. Ela desviou o olhar rapidamente, evitando se demorar na imagem que a deprimia cada manhã. As palavras cruéis de Roberto ainda ecoavam em sua mente. Você ficou feia, Vitória. Não consigo mais sentir nada por você. A traição havia acontecido há 8 meses, mas a ferida ainda sangrava. Roberto a havia abandonado por uma mulher mais jovem, dizendo que Vitória havia se deixado levar, que não se cuidava mais, que ela tinha se tornado uma mulher feia, exatamente com essas palavras. Ele não estava errado sobre a aparência, mas não entendia que ela trabalhava 14 horas por dia para sustentar a família, enquanto ele gastava o pouco dinheiro que ganhava com bebida e apostas. Como poderia se arrumar, comprar roupas bonitas ou ir ao salão quando mal conseguia pagar as contas básicas? Ela então escovou os dentes com a pasta que estava acabando e que precisaria durar até o final do mês. Passou água fria no rosto, tentando despertar completamente. Na cozinha, preparou um café fraco com o pó que restava no pacote e comeu uma fatia de pão com margarina. Era sua única refeição, garantida até o almoço, que dependeria da generosidade de algum cliente que permitisse que ela comesse os restos do almoço deles. Vitória havia aprendido a sobreviver com pouco, mas ainda sonhava com o dia em que poderia tomar um café da manhã completo sem se preocupar com o orçamento. Às 5 horas em ponto, ela saiu do apartamento, descendo os 4 lances de escada do prédio. O corredor cheirava a mofo e tinha uma lâmpada queimada que ninguém se dispunha a trocar. Na rua, esperou o primeiro ônibus da manhã, que a levaria até a estação de metrô. Durante o trajeto de 40 minutos, ela revisava mentalmente sua rotina. Primeiro trabalho na Torre Paulista das 6 às 10, segundo trabalho em um consultório médico das 11 às 15 e terceiro trabalho em um escritório de contabilidade das 16 às 20. Era uma maratona diária que a deixava exausta e que mal conseguia pagar as contas básicas. Chegou à Torre Paulista quando o sol ainda não havia nascido completamente. O edifício de 25 andares se erguia imponente na Avenida Paulista, com sua fachada de vidro espelhado, refletindo as primeiras luzes da manhã. Vitória entrou pela entrada de serviço, cumprimentando o porteiro noturno que já a conhecia.
Subiu até o 12º andar, onde ficava a empresa de consultoria empresarial, que era responsável pela limpeza. O escritório estava vazio e silencioso, com apenas as luzes de emergência iluminando o ambiente elegante. Começou sua rotina pelos banheiros, como sempre. Era o trabalho mais pesado e que ninguém gostava de fazer, mas Vitória havia aprendido a encontrar uma estranha paz naqueles momentos de solidão. Enquanto esfregava os azulejos e organizava os produtos de higiene, ela permitia que sua mente vagasse. Às vezes pensava nos filhos, em como Júlia estava se saindo na escola e se Pedro estava comendo direito no intervalo. Outras vezes, ela simplesmente tentava não pensar em nada, focando apenas nos movimentos repetitivos que já havia automatizado. Às 7 horas, os primeiros funcionários começaram a chegar. Vitória se tornava ainda mais invisível, movendo-se pelos corredores como um fantasma, sempre com o olhar baixo e os movimentos silenciosos. Ela havia aprendido que era melhor assim. Quando chamava atenção, geralmente era para receber reclamações ou críticas. Os executivos passavam por ela falando ao telefone sobre negócios milionários, planejando viagens internacionais, discutindo estratégias que ela não compreendia completamente, mas que despertavam sua curiosidade. Foi durante uma dessas manhãs que Vitória ouviu uma conversa que mudaria sua perspectiva para sempre. 2 executivos discutiam sobre mindset e crescimento pessoal enquanto ela limpava a sala de reuniões. Um deles mencionou uma frase que ficou gravada em sua mente: "Você não é o que aconteceu com você, é o que você faz com o que aconteceu." Ela parou por um momento, fingindo organizar os papéis da mesa, mas, na verdade, absorvendo cada palavra daquela conversa sobre transformação e superação. Naquela mesma manhã, enquanto esvaziava as lixeiras, Vitória encontrou uma revista de negócios que havia sido descartada. Normalmente, ela não prestava atenção ao lixo que recolhia, mas a capa da revista chamou sua atenção. Havia uma matéria sobre mulheres empreendedoras que haviam começado do zero e construído impérios empresariais. Ela guardou a revista discretamente em sua bolsa, planejando lê-la durante o intervalo entre os trabalhos. Às 10 horas, terminou o primeiro trabalho e se dirigiu ao consultório médico onde fazia a limpeza. O trajeto de metrô era sempre uma experiência desafiadora. Vitória se espremia entre os passageiros, tentando não incomodar ninguém com seus materiais de limpeza. Às vezes, recebia olhares de desprezo, outras vezes, era completamente ignorada. Ela havia desenvolvido uma armadura emocional para lidar com a invisibilidade social, mas ainda doía quando alguém a tratava como se fosse menos humana por causa de sua profissão. No consultório, conheceu o Dr. Eduardo Carvalho Nunes pela primeira vez, embora ele não tenha notado sua presença. Ele estava atendendo um paciente quando ela chegou e sua voz, calma e respeitosa, chamou a atenção de Vitória. Diferente dos executivos da Torre Paulista, ele tratava todos com a mesma cortesia, desde a recepcionista até o entregador de medicamentos. Havia algo em sua postura que transmitia bondade genuína, uma qualidade que Vitória raramente encontrava em seu dia a dia. Durante o almoço, sentada no banco de uma praça próxima ao consultório, Vitória finalmente teve tempo de folhear a revista que havia encontrado. As histórias das empreendedoras a fascinaram e a deprimiram ao mesmo tempo. Eram mulheres que haviam superado obstáculos enormes, mas que tinham recursos e oportunidades que ela jamais teria. Ainda assim, algo naquelas histórias despertou uma fagulha de esperança que ela pensava ter perdido para sempre. O terceiro trabalho do dia era sempre o mais difícil, não apenas pelo cansaço acumulado, mas pela personalidade de Patrícia Monteiro, a gerente administrativa do escritório de contabilidade. Patrícia tinha o hábito de seguir Vitória durante a limpeza, apontando defeitos inexistentes e fazendo comentários desrespeitosos sobre sua aparência e eficiência. Era como se ela encontrasse prazer em humilhar alguém que considerava inferior,
e Vitória havia se tornado seu alvo preferido. Naquela tardinha, Patrícia estava particularmente cruel. Ela criticou a forma como Vitória havia organizado os documentos na mesa, reclamou do cheiro do produto de limpeza e fez um comentário maldoso sobre o uniforme desbotado. Vitória engoliu a humilhação em silêncio, como sempre fazia, mas algo dentro dela começou a se rebelar. As palavras que havia ouvido pela manhã ecoavam em sua mente. Você não é o que aconteceu com você. É o que você faz com o que aconteceu. Às 8 horas da noite, Vitória finalmente estava livre para voltar para casa. O trajeto de volta era sempre melancólico, especialmente quando ela via outras mulheres de sua idade saindo de escritórios elegantes, vestidas com roupas bonitas, entrando em carrões e falando ao telefone sobre planos para o fim de semana. Ela se perguntava como seria ter uma vida normal, com horários regulares, fins de semana livres e dinheiro suficiente para pequenos luxos. Chegou em casa às 9h30, encontrando Júlia fazendo lição de casa na mesa da cozinha e Pedro assistindo televisão no sofá velho que haviam comprado usado. Os filhos mal olharam para ela quando entrou, acostumados com sua ausência constante. Vitória sentiu uma pontada de culpa ao perceber como estava perdendo momentos importantes da vida deles por causa da necessidade de trabalhar tanto para sobreviver. Preparou um jantar simples com os ingredientes que havia conseguido comprar com o dinheiro contado. Arroz, feijão e ovos mexidos eram o cardápio habitual, complementado ocasionalmente com algum legume em promoção no mercado. Enquanto cozinhava, perguntou sobre o dia dos filhos na escola, tentando se manter presente, mesmo com a exaustão que sentia em cada músculo do corpo. Júlia, aos 16 anos, estava se tornando cada vez mais rebelde e distante. Ela reclamava constantemente da falta de dinheiro para roupas e passeios, comparando sua situação com a dos colegas de classe. Pedro, aos 12 anos, era mais compreensivo, mas Vitória percebia que ele estava começando a se envergonhar da profissão da mãe. Ambos sofriam com a ausência paterna e com as dificuldades financeiras que limitavam suas oportunidades. Depois do jantar, enquanto os filhos terminavam as tarefas escolares, Vitória se trancou no banheiro e permitiu-se chorar por alguns minutos. Era seu ritual noturno, o único momento em que podia liberar a pressão acumulada durante o dia. Olhou-se novamente no espelho rachado e viu uma mulher derrotada, envelhecida precocemente pelo trabalho pesado e pelas preocupações constantes. Suas mãos tremiam de cansaço e ela se perguntou por quanto tempo conseguiria manter aquele ritmo. Mas naquela noite, algo era diferente. As palavras que havia ouvido durante o dia continuavam ecoando em sua mente, misturadas com as histórias das empreendedoras da revista. Pela primeira vez em anos, Vitória se permitiu sonhar com uma vida diferente. Não sabia como nem quando, mas alguma coisa dentro dela havia despertado. Era apenas uma fagulha, frágil e incerta, mas era o início de algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Deitou-se na cama estreita, ouvindo a respiração tranquila dos filhos no beliche ao lado. O apartamento estava silencioso, mas sua mente fervilhava com possibilidades que antes pareciam impossíveis. Vitória não sabia que aquele dia marcaria o início de uma jornada que transformaria completamente sua vida e a vida de seus filhos. Ela apenas sabia que não podia continuar vivendo daquela forma para sempre. Na escuridão do quarto, com o barulho distante do trânsito da cidade que nunca dorme, Vitória Mendes dos Santos tomou uma decisão silenciosa que mudaria tudo. Ela não sabia ainda o que faria ou como faria, mas sabia que precisava tentar. A faxineira invisível que limpava os sonhos dos outros estava prestes a descobrir que também tinha direito aos seus próprios sonhos. O sono veio devagar naquela noite, interrompido por pensamentos sobre mudança e transformação. Vitória sonhou com escritórios limpos e organizados, mas desta vez ela não estava limpando.
Ela estava sentada atrás de uma mesa, tomando decisões importantes, sendo respeitada e valorizada. Era apenas um sonho, mas era o primeiro sonho positivo que tinha há anos. Cap 2. A coragem de sonhar novamente. A decisão veio 3 dias depois, durante uma manhã particularmente difícil na Torre Paulista. Vitória estava limpando a sala de reuniões quando ouviu os executivos discutindo sobre um funcionário que havia sido promovido após completar um curso de especialização. Eles falavam sobre como o conhecimento havia transformado a carreira do homem, elevando-o de assistente a gerente em apenas 2 anos. Vitória parou de passar o pano na mesa e prestou atenção em cada palavra, absorvendo informações sobre capacitação profissional e desenvolvimento pessoal como uma esponja seca absorve água. Naquele momento, algo clicou em sua mente. Ela percebeu que havia passado anos observando o mundo dos negócios de perto, mas sempre como espectadora invisível. Conhecia a rotina dos escritórios, sabia quais empresas funcionavam melhor, entendia a importância da organização e da eficiência. Tinha conhecimento prático que muitos executivos não possuíam, mas nunca havia considerado isso como uma vantagem. Vitória decidiu que era hora de parar de apenas observar e começar a aprender ativamente. Durante o intervalo entre o primeiro e segundo trabalho, em vez de descansar no banco da praça, como sempre fazia, Vitória caminhou até a biblioteca pública mais próxima. O prédio imponente a intimidou inicialmente. Ela nunca havia entrado em uma biblioteca como adulta e sentia-se deslocada entre os estudantes universitários e pesquisadores que circulavam pelos corredores silenciosos. Suas roupas simples e sua postura tímida a faziam sentir como uma intrusa naquele templo do conhecimento. A bibliotecária, uma senhora de cabelos grisalhos e óculos de leitura, notou sua hesitação e se aproximou com um sorriso acolhedor. Perguntou se Vitória precisava de ajuda, e ela explicou timidamente que gostaria de encontrar livros sobre empreendedorismo e administração de empresas. A bibliotecária a guiou até a seção de negócios, mostrando-lhe onde encontrar os materiais básicos e explicando como funcionava o sistema de empréstimos. Vitória se inscreveu para obter uma carteirinha, sentindo-se oficialmente parte daquele mundo de conhecimento. Escolheu 3 livros para começar. Um sobre princípios básicos de administração, outro sobre empreendedorismo feminino e um terceiro sobre gestão de pequenas empresas. Carregou os livros como se fossem tesouros preciosos, protegendo-os cuidadosamente em sua bolsa durante o trajeto para o segundo trabalho, no consultório do doutor. Eduardo trabalhou com uma energia renovada, como se o simples ato de carregar conhecimento a tivesse transformado internamente. Durante o almoço, sentada no mesmo banco da praça, Vitória abriu o primeiro livro. As palavras iniciais falavam sobre visão, missão e objetivos empresariais, conceitos que ela nunca havia estudado formalmente, mas que de alguma forma faziam sentido com base em suas observações diárias. Ela começou a fazer conexões entre o que lia e o que via nos escritórios onde trabalhava, identificando padrões de sucesso e fracasso que antes passavam despercebidos. A leitura era desafiadora. Vitória havia parado de estudar há mais de 25 anos e sua mente precisava se readaptar ao processo de aprendizagem formal. Muitas palavras eram desconhecidas e ela precisava parar constantemente para tentar deduzir o significado pelo contexto. Decidiu que compraria um dicionário assim que tivesse dinheiro suficiente, mas por enquanto anotava as palavras difíceis em um caderno pequeno que havia encontrado em casa. No terceiro trabalho, Patrícia Monteiro notou imediatamente a mudança no comportamento de Vitória. Ela parecia mais atenta, mais focada e havia uma determinação em seus movimentos que não existia antes. Patrícia, sempre desconfiada de qualquer mudança que pudesse ameaçar sua sensação de superioridade, começou a observar Vitória mais de perto, procurando motivos para criticá-la.
Fez comentários sarcásticos sobre a bolsa mais pesada e perguntou se ela estava carregando pedras. Vitória respondeu educadamente que havia começado a ler livros durante os intervalos, uma resposta que deixou Patrícia visivelmente irritada. A gerente fez um comentário cruel sobre pessoas que tentam ser o que não são, sugerindo que Vitória deveria se contentar com sua posição na vida. As palavras doeram, mas desta vez, Vitória não se deixou abalar completamente. Ela havia encontrado algo maior do que as pequenas crueldades cotidianas. Havia encontrado propósito. Naquela noite em casa, Vitória explicou para os filhos que havia decidido estudar novamente. Júlia reagiu com ceticismo, perguntando para que serviria estudar se ela sempre seria apenas uma faxineira. Pedro mostrou mais interesse, perguntando sobre os livros e se ela pretendia voltar para a escola. Vitória explicou que não tinha dinheiro para cursos formais, mas que pretendia aprender por conta própria, usando a biblioteca e recursos gratuitos. A rotina de Vitória mudou drasticamente nas semanas seguintes. Ela acordava 15 minutos mais cedo para ler algumas páginas antes de sair para o trabalho. Durante os intervalos, em vez de descansar, estudava na biblioteca ou em bancos de praça. À noite, depois que os filhos dormiam, ela lia à luz da lâmpada da cozinha, fazendo anotações e tentando absorver o máximo de conhecimento possível. O cansaço físico continuava o mesmo, mas havia uma energia mental que a sustentava. Foi durante uma dessas sessões noturnas de estudo que Vitória descobriu os cursos online gratuitos. Um dos livros mencionava plataformas de educação à distância que ofereciam capacitação sem custo. Usando o celular antigo que havia ganhado de uma cliente no ano anterior e o Wi-Fi que o vizinho gentilmente cedeu, ela conseguiu acessar alguns desses cursos. A tela pequena e a conexão lenta tornavam o processo frustrante, mas ela persistiu, assistindo às aulas em pequenos fragmentos durante os intervalos. O primeiro curso que completou foi sobre atendimento ao cliente. As lições falavam sobre a importância de exceder expectativas, criar relacionamentos duradouros e transformar clientes em defensores da marca. Vitória percebeu que já aplicava muitos desses princípios intuitivamente em seu trabalho, mas agora tinha a teoria para fundamentar suas práticas. Começou a implementar pequenas melhorias em seus serviços, como deixar bilhetes educados após terminar a limpeza e organizar os materiais de forma mais eficiente. As mudanças sutis em seu trabalho não passaram despercebidas. Na Torre Paulista, alguns funcionários começaram a comentar sobre a qualidade excepcional da limpeza. O senhor Antônio Ribeiro, proprietário do prédio, que ocasionalmente fazia visitas de inspeção, notou a atenção aos detalhes e a organização impecável dos ambientes. Ele havia construído seu próprio império empresarial, começando como office boy, e reconhecia a dedicação genuína quando havia. Durante uma dessas visitas, senhor Antônio encontrou Vitória organizando a sala de reuniões com um cuidado especial, alinhando perfeitamente as cadeiras e garantindo que todos os materiais estivessem em seus lugares corretos. Ele a cumprimentou e comentou sobre a qualidade de seu trabalho. Vitória agradeceu timidamente, mas Sr. Antônio percebeu algo diferente em seus olhos. Havia uma inteligência e uma determinação que contrastavam com a humildade de sua posição. Senhor Antônio perguntou há quanto tempo ela trabalhava no prédio e se estava satisfeita com seu emprego. Vitória respondeu honestamente que trabalhava ali há 3 anos e que, embora gostasse da limpeza, estava estudando para expandir seus conhecimentos. A resposta surpreendeu o empresário, que perguntou que tipo de estudo ela estava fazendo. Quando Vitória mencionou os livros de administração e os cursos online, Sr. Antônio sorriu com aprovação. O empresário contou brevemente sua própria história, mencionando como havia começado no último degrau da hierarquia corporativa e subido através de dedicação e aprendizado constante. Ele ofereceu alguns livros de sua biblioteca pessoal, títulos mais avançados sobre gestão e liderança que poderiam complementar os estudos de Vitória.
Ela aceitou a oferta com gratidão, sentindo-se pela primeira vez verdadeiramente vista e valorizada por alguém em posição de autoridade. Os livros emprestados por Sr. Antônio abriram novos horizontes para Vitória. Eles falavam sobre liderança, inovação e a importância de identificar oportunidades de mercado. Um dos conceitos que mais a impressionou foi o de Oceano Azul, a ideia de criar novos mercados em vez de competir em mercados saturados. Ela começou a pensar sobre como poderia aplicar esse conceito ao setor de limpeza, identificando necessidades não atendidas que poderia suprir. Vitória também descobriu a importância das redes de relacionamento profissional. Começou a prestar mais atenção nas conversas que ouvia nos escritórios, não para fofocar, mas para entender as necessidades e desafios das empresas. Percebeu que muitas reclamavam da qualidade dos serviços de limpeza, da falta de confiabilidade e da dificuldade de encontrar profissionais realmente comprometidos. A transformação de Vitória não passou despercebida em casa. Júlia, inicialmente cética, começou a se interessar pelos estudos da mãe, fazendo perguntas sobre os livros e até ajudando com algumas pesquisas na internet da escola. Pedro ficou orgulhoso ao ver a mãe estudando e começou a se esforçar mais em suas próprias tarefas escolares, inspirado pelo exemplo de determinação que ela demonstrava diariamente. No entanto, nem todas as reações foram positivas. Patrícia Monteiro intensificou suas críticas e tentativas de humilhação, como se a evolução de Vitória fosse uma ameaça pessoal. Ela fazia comentários maldosos sobre pessoas que se achavam e tentava sabotar pequenos aspectos do trabalho de Vitória, movendo objetos de lugar ou criando problemas desnecessários. Vitória aprendeu a documentar discretamente essas interferências, aplicando os conhecimentos sobre gestão de conflitos que havia adquirido. 3 meses após começar seus estudos, Vitória teve sua primeira oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido de forma prática. Uma das empresas da Torre Paulista estava insatisfeita com o serviço de limpeza de carpetes, e Sr. Antônio mencionou o problema durante uma conversa casual. Vitória se ofereceu para pesquisar soluções alternativas, usando seus conhecimentos sobre produtos de limpeza e técnicas especializadas que havia aprendido em seus longos anos de faxina. Ela então passou uma semana pesquisando métodos de limpeza de carpetes, comparando produtos e técnicas, e preparou uma proposta detalhada com orçamentos e cronograma de execução. Quando apresentou a proposta para Sr. Antônio, ele ficou impressionado com o nível de profissionalismo e atenção aos detalhes. A empresa aceitou a proposta e Vitória executou o trabalho com perfeição, superando as expectativas e recebendo elogios entusiasmados. Esse primeiro sucesso foi um marco na jornada de Vitória. Ela percebeu que tinha capacidade não apenas para executar serviços, mas para planejar, organizar e liderar projetos. O pagamento extra que recebeu pelo trabalho especial foi investido em novos cursos e para melhorar sua aparência pessoal. Ela comprou uniformes novos e investiu em produtos básicos de cuidado pessoal, começando a reconstruir sua autoestima. A confiança crescente de Vitória se refletia em sua postura e em sua forma de falar. Ela começou a participar mais ativamente das conversas quando apropriado, oferecendo sugestões práticas baseadas em sua experiência e conhecimento. Os funcionários da Torre Paulista começaram a vê-la não apenas como a faxineira, mas como uma profissional competente que conhecia profundamente o ambiente de trabalho. À medida que os meses passavam, Vitória desenvolveu uma visão clara do que queria alcançar. Ela sonhava em ter sua própria empresa de limpeza, mas não uma empresa comum. Queria criar um serviço premium, focado em excelência e confiabilidade, que tratasse tanto os funcionários quanto os clientes com respeito e dignidade. Era um sonho ambicioso para alguém em sua posição, mas ela havia aprendido que sonhos sem ação permanecem apenas sonhos.
O segundo trabalho, no consultório do Dr. Eduardo, também se beneficiou de sua evolução. Ela começou a organizar os materiais médicos com mais eficiência, criou um sistema de limpeza que reduzia o risco de contaminação e sugeriu melhorias na organização do espaço. Dr. Eduardo notou as mudanças e elogiou sua iniciativa, tratando-a com o respeito profissional que ela raramente recebia em outros lugares. Vitória começou a documentar todas as suas ideias e observações em um caderno que carregava sempre consigo. Anotava problemas que identificava, soluções que desenvolvia e oportunidades que percebia. O caderno se tornou seu companheiro constante, um repositório de conhecimento prático que complementava seus estudos teóricos. Ela sabia que um dia essas anotações seriam valiosas para construir seu próprio negócio. A jornada de transformação de Vitória estava apenas começando, mas as bases já estavam sólidas. Ela havia descoberto que tinha capacidade de aprender, de crescer e de sonhar novamente. O medo do fracasso ainda existia, mas estava sendo superado pela determinação de criar uma vida melhor para si mesma e para seus filhos. A faxineira invisível estava se tornando uma mulher com visão, propósito e, mais importante, com a coragem de perseguir seus sonhos. Se você chegou até aqui, é porque esta história está tocando seu coração. Vitória está apenas começando sua jornada de transformação e os próximos passos serão ainda mais desafiadores e inspiradores. Não perca os próximos momentos desta narrativa que prova que nunca é tarde para recomeçar e que a determinação pode superar qualquer obstáculo. Cap 3. Pequenas vitórias e um coração que se abre. 6 meses depois de começar seus estudos, Vitória recebeu sua primeira proposta de trabalho independente. A empresa de consultoria da Torre Paulista havia ficado tão impressionada com a qualidade de seu serviço que ofereceu um contrato exclusivo para a limpeza de eventos corporativos. O valor era 3 vezes maior do que ela recebia normalmente, e o trabalho incluía organização completa de salas de reunião para apresentações importantes. Vitória aceitou imediatamente, vendo ali a primeira oportunidade real de aplicar tudo o que havia aprendido sobre excelência no atendimento. O primeiro evento foi um sucesso absoluto. Vitória chegou 2 horas antes do horário previsto, organizou cada detalhe com precisão militar e criou um ambiente impecável que impressionou os executivos presentes. Ela havia estudado sobre a importância da primeira impressão nos negócios e aplicou esse conhecimento na preparação do espaço. Cada cadeira estava perfeitamente alinhada, cada superfície brilhava sem uma única marca, banheiros cheirosos e brilhando. Ela havia até mesmo preparado pequenos detalhes, como água gelada e materiais de escritório organizados de forma elegante. O sucesso do evento chegou aos ouvidos de outras empresas do prédio, e logo Vitória estava recebendo convites para trabalhos similares. Ela começou a cobrar pelos serviços especiais de acordo com uma tabela que havia desenvolvido baseada em seus estudos sobre precificação. Era a primeira vez em sua vida que ela determinava o valor de seu próprio trabalho. E a sensação de controle sobre sua carreira profissional era simultaneamente emocionante e assustadora. Foi durante um desses eventos noturnos que Vitória conheceu verdadeiramente Dr. Eduardo Carvalho Nunes. Ele havia ficado trabalhando até tarde em seu consultório, preparando um relatório médico urgente, quando ela chegou para fazer a limpeza especial solicitada pela administração do prédio. Diferente das outras vezes em que mal se cumprimentavam, naquela noite ele notou a dedicação com que ela trabalhava e a atenção aos detalhes que demonstrava em cada movimento. Dr. Eduardo ofereceu um copo de água para Vitória, comentando que ela parecia trabalhar com muito mais cuidado do que os outros profissionais de limpeza que ele havia observado ao longo dos anos. Vitória agradeceu educadamente e explicou que havia desenvolvido métodos próprios, baseados em estudos sobre eficiência e qualidade no trabalho.
A resposta surpreendeu o médico, que perguntou sobre os estudos que ela mencionara. Quando Vitória falou sobre os livros de administração e os cursos online, Dr. Eduardo demonstrou interesse genuíno e respeito por sua dedicação ao aprendizado. A conversa se estendeu por alguns minutos, durante os quais Dr. Eduardo compartilhou sua própria experiência sobre a importância da educação continuada na medicina. Ele mencionou como precisava estudar constantemente para se manter atualizado e como admirava pessoas que buscavam conhecimento independentemente de suas circunstâncias. Vitória se sentiu verdadeiramente ouvida e respeitada, uma experiência rara em sua vida profissional. Havia algo na forma gentil como ele falava que a fazia sentir-se valorizada como ser humano. Nos dias seguintes, Dr. Eduardo começou a cumprimentar Vitória sempre que a encontrava no prédio. Ele perguntava sobre seus estudos, demonstrava interesse em suas ideias sobre melhoria de processos e tratava-a com a mesma cortesia que dispensava a qualquer outro profissional. Para Vitória, acostumada à invisibilidade social, essa atenção respeitosa era transformadora. Ela começou a se arrumar com mais cuidado, não por vaidade, mas porque finalmente se sentia digna de atenção positiva. A mudança na autoestima de Vitória se refletiu em todos os aspectos de sua vida. Em casa, ela estava mais presente e otimista, compartilhando com os filhos suas pequenas vitórias profissionais e seus planos para o futuro. Júlia, que havia sido cética inicialmente, começou a se orgulhar dos progressos da mãe e até mesmo a ajudá-la com pesquisas na internet da escola. Pedro ficava fascinado com as histórias de sucesso que Vitória lia nos livros e começou a sonhar com possibilidades para seu próprio futuro. Ele mencionou um dia que gostaria de ser dono de uma loja de bicicletas, porque assim poderia ter várias delas, o qual era o seu sonho. O relacionamento com o Dr. Eduardo evoluiu naturalmente ao longo das semanas. Ele começou a ficar no consultório até mais tarde, nos dias em que sabia que Vitória estaria trabalhando, criando oportunidades para conversas casuais. Falavam sobre a importância do trabalho bem feito e sobre os desafios de conciliar responsabilidades familiares com ambições profissionais. Dr. Eduardo mencionou que era viúvo há 3 anos e que criava sozinho seu filho Gabriel, de 14 anos. Vitória se sentia cada vez mais confortável na presença de Dr. Eduardo, mas também cada vez mais confusa sobre seus sentimentos. Havia tanto tempo que não recebia atenção masculina respeitosa que ela não sabia como interpretar a gentileza dele. Parte dela temia que fosse apenas educação profissional, enquanto outra parte ousava imaginar que pudesse haver interesse genuíno. A experiência traumática com o ex-marido havia deixado cicatrizes profundas em sua capacidade de confiar em homens. A primeira demonstração prática de cuidado veio quando Pedro ficou doente na escola e precisava ser buscado urgentemente. Vitória estava no meio de um trabalho importante e não podia sair, mas não tinha ninguém para pedir ajuda. Dr. Eduardo, que soube da situação através de uma ligação telefônica que ela recebeu no consultório, ofereceu-se imediatamente para buscar Pedro e levá-lo ao pronto-socorro se necessário. Vitória hesitou, mas a preocupação com o filho superou suas reservas. Doutor Eduardo não apenas buscou Pedro na escola, mas também o examinou cuidadosamente e tranquilizou Vitória sobre o estado de saúde do menino. Era apenas uma virose simples, mas ele prescreveu o tratamento adequado e se ofereceu para acompanhar a evolução do quadro. Pedro ficou impressionado com a gentileza do médico e comentou com a mãe que Dr. Eduardo era muito diferente do pai, que nunca havia demonstrado preocupação real com o bem-estar dos filhos. Esse gesto de cuidado marcou uma mudança na percepção de Vitória sobre Dr. Eduardo. Ela percebeu que ele não estava apenas sendo educado, mas demonstrando interesse genuíno por sua vida e pelo bem-estar de sua família. A forma como ele tratou Pedro, com paciência e carinho,
Contrastava drasticamente com as memórias que ela tinha do ex-marido, que sempre via os filhos como obstáculos ou responsabilidades inconvenientes. Doutor Eduardo começou a oferecer pequenas ajudas práticas que facilitavam a vida de Vitória. Quando ela mencionou que tinha dificuldade para levar Júlia ao médico ginecologista por causa dos horários de trabalho, ele se ofereceu para fazer os exames básicos sem custo. Quando Pedro precisou de ajuda com um projeto escolar sobre o corpo humano, Dr. Eduardo emprestou livros de medicina adaptados para adolescentes e até mesmo permitiu que o menino visitasse seu consultório para entender melhor o funcionamento dos equipamentos médicos. A generosidade de Dr. Eduardo se estendia além da ajuda prática. Ele começou a emprestar livros de sua biblioteca pessoal para Vitória, títulos sobre liderança e gestão que complementavam seus estudos autodidatas. Durante as conversas noturnas no consultório, ele compartilhava experiências sobre a administração de seu próprio negócio médico, oferecendo insights valiosos sobre gestão financeira, atendimento ao cliente e construção de reputação profissional. Vitória se encontrava em um dilema emocional complexo. Por um lado, sentia-se atraída pela gentileza e pelo respeito que Dr. Eduardo demonstrava. Por outro lado, as diferenças sociais e econômicas entre eles pareciam intransponíveis. Ela era uma faxineira com ensino médio incompleto, mãe solteira, morando em um apartamento pequeno na periferia. Ele era um médico estabelecido, com consultório próprio e uma vida confortável. Como poderia haver algo real entre duas pessoas de mundos tão diferentes? A insegurança de Vitória se intensificou quando ela começou a perceber olhares curiosos de outros funcionários do prédio. Algumas pessoas comentavam sobre as conversas longas entre ela e Dr. Eduardo e Vitória temia que estivessem criando fofocas ou interpretações maliciosas. Patrícia Monteiro, sempre atenta a qualquer oportunidade de causar problemas, fez comentários sarcásticos sobre faxineiras que se achavam e tentavam subir na vida através de relacionamentos. Dr. Eduardo percebeu a mudança no comportamento de Vitória e a abordou diretamente sobre o assunto. Ele explicou que não se importava com comentários de outras pessoas e que valorizava a pessoa que ela era, independentemente de sua profissão ou situação social. Mencionou que havia aprendido, através de sua experiência como médico, que o caráter de uma pessoa era muito mais importante do que sua posição social ou econômica. A conversa franca com o Dr. Eduardo ajudou Vitória a ganhar perspectiva sobre a situação. Ela percebeu que estava permitindo que os preconceitos internalizados e os traumas do passado impedissem que ela se abrisse para uma possibilidade genuína de felicidade. Dr. Eduardo havia demonstrado consistentemente que a via como uma pessoa valiosa e interessante, e talvez fosse hora de ela começar a se ver da mesma forma. O relacionamento entre eles evoluiu gradualmente para algo mais íntimo, mas sempre respeitoso e cuidadoso. Dr. Eduardo entendia as reservas de Vitória e não pressionava por definições ou compromissos. Ele simplesmente continuava sendo presente, oferecendo apoio prático e emocional, e demonstrando através de ações que seus sentimentos eram genuínos. Para Vitória, acostumada a relacionamentos baseados em necessidade ou conveniência, essa experiência de ser valorizada por quem ela realmente era transformadora. Os filhos de Vitória reagiram positivamente à presença crescente de Dr. Eduardo em suas vidas. Júlia apreciava ter uma figura masculina respeitosa como referência, especialmente depois da experiência negativa com o pai. Pedro admirava o conhecimento médico de Dr. Eduardo e começou a considerar a medicina como uma possibilidade de carreira e deixar a loja de bicicletas de lado. Ambos notaram como a mãe estava mais feliz e confiante, com um brilho no olhar, e associaram essa mudança positiva à influência benéfica do médico. Paralelamente ao desenvolvimento do relacionamento pessoal, a carreira profissional de Vitória continuava crescendo.
Ela havia estabelecido uma reputação sólida na Torre Paulista e estava recebendo indicações para trabalhos em outros prédios comerciais. Sr. Antônio Ribeiro, impressionado com sua evolução, sugeriu que ela considerasse formalizar seus serviços como uma pequena empresa, oferecendo-se para ajudá-la com os aspectos burocráticos e legais. A ideia de ter sua própria empresa assustava e empolgava Vitória simultaneamente. Ela havia estudado sobre empreendedorismo, mas a teoria parecia muito distante da realidade prática de abrir um negócio. Sr. Antônio explicou que ela já tinha os elementos essenciais: conhecimento técnico, reputação estabelecida e uma base de clientes satisfeitos. O que faltava era apenas a coragem de dar o próximo passo e a orientação adequada para navegar pelos aspectos legais e administrativos. Doutor Eduardo apoiou entusiasticamente a ideia de Vitória abrir sua própria empresa. Ele ofereceu-se para ser seu primeiro cliente oficial, formalizando um contrato para a limpeza e organização de seu consultório. Também se dispôs a ajudá-la com aspectos práticos, como abertura de conta bancária empresarial e orientação sobre questões fiscais básicas. Para Vitória, ter o apoio de alguém em quem confiava tornava o sonho empresarial mais tangível e menos assustador. A transformação de Vitória estava se acelerando em todas as frentes. Profissionalmente, ela estava pronta para dar o salto de funcionária para empresária. Pessoalmente, estava aprendendo a se abrir novamente para o amor e a confiar em sua própria capacidade de tomar boas decisões. Emocionalmente, estava reconstruindo sua autoestima e descobrindo que tinha muito mais potencial do que jamais havia imaginado. A faxineira invisível estava se tornando uma mulher visível, valorizada e com um futuro brilhante pela frente. Cap 4. Quando o passado tenta nos puxar de volta. A crise chegou de forma inesperada, numa terça-feira chuvosa de agosto. Vitória estava organizando os documentos para formalizar sua empresa quando recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era Roberto, seu ex-marido, que não dava notícias há mais de um ano. Sua voz soava diferente, mais humilde, quase suplicante. Ele disse que havia perdido o emprego, que a mulher com quem estava havia o abandonado e que finalmente tinha percebido o erro que havia cometido ao deixar a família. Roberto implorava por uma segunda chance, prometendo que havia mudado e que queria reconstruir o casamento. Vitória ficou em silêncio por longos segundos, processando as palavras que jamais imaginou ouvir. O homem que a havia humilhado, que a chamara de feia e sem valor, agora estava pedindo perdão e implorando para voltar. Parte dela sentiu uma satisfação amarga ao ouvir o desespero em sua voz, mas outra parte se sentiu confusa e vulnerável. Roberto conhecia seus pontos fracos, sabia exatamente quais palavras usar para despertar culpa e compaixão. Ele mencionou os filhos, falou sobre a importância da família tradicional e sugeriu que Júlia e Pedro precisavam do pai. A ligação terminou sem uma resposta definitiva, mas plantou sementes de dúvida na mente de Vitória. Ela havia construído uma nova vida, estava se relacionando com o Dr. Eduardo e planejando abrir sua empresa, mas as palavras de Roberto ecoavam em sua cabeça. E se ela estivesse sendo egoísta? E se os filhos realmente precisassem do pai? E se ela não merecesse a felicidade que estava construindo? Os fantasmas do passado começaram a assombrar sua mente, trazendo de volta inseguranças que ela pensava ter superado. No dia seguinte, Patrícia Monteiro intensificou seus ataques de forma calculada e cruel. Ela havia descoberto sobre o relacionamento de Vitória com o Dr. Eduardo através de fofocas no prédio e decidiu usar essa informação como arma. Durante o trabalho, Patrícia fez comentários venenosos sobre faxineiras que tentavam pescar homens ricos, sugerindo que Vitória estava usando o médico para subir na vida. Ela espalhou rumores maliciosos entre os funcionários do prédio, distorcendo a natureza respeitosa do relacionamento. As fofocas chegaram aos ouvidos de alguns clientes de Vitória, que começaram a questionar sua profissionalidade.
uma empresa, cancelou um contrato importante, alegando que precisava de profissionais mais focados no trabalho. Outra cliente fez comentários desrespeitosos sobre a reputação duvidosa de Vitória. Em poucos dias, o trabalho que ela havia construído com tanto esforço começou a desmoronar devido aos boatos maliciosos espalhados por Patrícia. A situação se complicou ainda mais quando Pedro começou a apresentar problemas sérios na escola. O menino, que sempre havia sido um aluno exemplar, começou a faltar às aulas e a se envolver em brigas com colegas. Quando Vitória foi chamada pela diretora, descobriu que Pedro estava sofrendo bullying por causa da profissão dela e dos rumores sobre sua vida pessoal. Os colegas o chamavam de filho da faxineira namoradeira e faziam piadas cruéis sobre ele não ter pai presente. Pedro chegou em casa naquele dia com o rosto machucado e o uniforme rasgado. Entre lágrimas, ele contou para a mãe sobre as humilhações que estava sofrendo na escola e implorou para que ela parasse de se exibir com o Dr. Eduardo. O menino, confuso e ferido, disse que preferia quando ela era apenas uma faxineira invisível, porque pelo menos ninguém falava mal da família. As palavras de Pedro atingiram Vitória como punhaladas, fazendo-a questionar se suas escolhas estavam prejudicando os filhos. Júlia, por sua vez, estava lidando com suas próprias pressões. Alguns colegas de classe haviam descoberto sobre os rumores envolvendo sua mãe e faziam comentários maldosos sobre a faxineira que quer ser madame. A adolescente, já insegura por natureza, começou a se envergonhar da mãe e a evitar falar sobre a família na escola. Ela chegou a sugerir que Vitória deveria aceitar Roberto de volta, argumentando que pelo menos assim teriam uma família normal novamente. A pressão emocional se intensificou quando Vitória perdeu 2 contratos importantes no mesmo dia. Os clientes alegaram motivos técnicos, mas ela sabia que as fofocas espalhadas por Patrícia estavam destruindo sua reputação profissional. O dinheiro que havia economizado para formalizar a empresa estava acabando rapidamente, e ela se viu forçada a aceitar trabalhos de menor valor para manter as contas em dia. O sonho empresarial que parecia tão próximo começou a se distanciar novamente. Dr. Eduardo percebeu a mudança no comportamento de Vitória e tentou conversar com ela sobre o que estava acontecendo. Ela, no entanto, estava se fechando emocionalmente, convencida de que o relacionamento com ele estava causando mais problemas do que benefícios. Vitória começou a evitar as conversas longas que costumavam ter e a manter uma distância profissional durante o trabalho no consultório. Dr. Eduardo ficou confuso e preocupado com a mudança súbita, mas respeitou o espaço que ela estava pedindo. A situação atingiu o ponto crítico quando Roberto apareceu no prédio onde Vitória trabalhava, causando uma cena constrangedora na recepção. Ele exigiu falar com ela, alegando ser seu marido e tendo direitos sobre sua vida. Patrícia, que presenciou a cena, ficou radiante com a oportunidade de causar mais problemas. Ela espalhou a notícia por todo o prédio, sugerindo que Vitória estava enganando o Dr. Eduardo sobre seu estado civil e que era uma mulher de caráter duvidoso. Dr. Eduardo soube da visita de Roberto através dos comentários no prédio e procurou Vitória para uma conversa franca. Ela, envergonhada e emocionalmente esgotada, contou toda a verdade sobre seu passado, sobre o ex-marido que havia retornado pedindo reconciliação e sobre os problemas que o relacionamento deles estava causando para sua família e carreira. Doutor Eduardo ouviu tudo em silêncio, demonstrando compreensão e apoio. Mas Vitória estava convencida de que ele a abandonaria assim que entendesse a complexidade de sua situação. Naquela noite, sozinha no apartamento depois que os filhos dormiram, Vitória teve seu momento mais sombrio desde o início de sua jornada de transformação. Ela se olhou no espelho do banheiro e viu novamente a mulher derrotada que havia sido 1 ano antes.
As palavras cruéis de Roberto ecoavam em sua mente, misturadas com os comentários maldosos de Patrícia e as lágrimas de Pedro. Talvez ela realmente não merecesse uma vida melhor. Talvez devesse aceitar Roberto de volta e voltar a ser a faxineira invisível que não incomodava ninguém. A tentação de desistir era avassaladora. Vitória considerou seriamente abandonar seus estudos, aceitar a proposta de reconciliação de Roberto e voltar à vida medíocre, mas segura que havia conhecido antes. Pelo menos assim, os filhos não sofreriam bullying. Ela não seria alvo de fofocas e não precisaria enfrentar os desafios assustadores de abrir uma empresa. A zona de conforto da invisibilidade social parecia muito mais atraente do que a exposição e vulnerabilidade que vinham com o crescimento pessoal. Foi nesse momento de maior desespero que Dr. Eduardo apareceu em sua porta. Ele havia percebido o estado emocional de Vitória e decidiu que não podia simplesmente esperar que ela procurasse ajuda. Trouxe flores simples e um sorriso gentil, dizendo que queria conversar sobre tudo o que estava acontecendo. Vitória tentou dispensá-lo, alegando que era melhor para todos se eles parassem de se ver, mas Dr. Eduardo se recusou a aceitar essa decisão tomada sob pressão emocional. Dr. Eduardo sentou-se na mesa da cozinha humilde e falou com Vitória sobre coragem, sobre a diferença entre recuar temporariamente e desistir permanentemente. Ele contou sobre seus próprios momentos de crise, sobre como havia considerado abandonar a medicina quando sua esposa morreu, e como havia aprendido que os momentos mais difíceis são exatamente quando precisamos ser mais fortes. Ele disse que via em Vitória uma força extraordinária e que não permitiria que ela desistisse de si mesma por causa da crueldade de pessoas pequenas. As palavras de Dr. Eduardo tocaram profundamente Vitória, mas ela ainda estava dominada pelo medo e pela insegurança. Ela falou sobre as diferenças sociais entre eles, sobre como o relacionamento estava prejudicando sua reputação profissional e causando sofrimento aos filhos. Dr. Eduardo ouviu pacientemente e então respondeu que verdadeiro amor não se deixa intimidar por obstáculos externos, que ele estava disposto a enfrentar qualquer dificuldade para estar ao lado dela e que juntos eles poderiam superar qualquer desafio. A conversa se estendeu pela madrugada com o doutor Eduardo, demonstrando através de palavras e ações que seus sentimentos eram genuínos e duradouros. Ele não estava interessado em uma aventura passageira ou em um relacionamento conveniente. Ele havia se apaixonado pela mulher forte, inteligente e determinada que Vitória havia se tornado e estava disposto a lutar por esse amor. Sua presença constante e seu apoio inabalável começaram a dissipar as nuvens de dúvida que obscureciam o julgamento de Vitória. Quando o sol nasceu, Vitória havia tomado uma decisão. Ela não voltaria atrás em sua jornada de crescimento, não aceitaria Roberto de volta e não permitiria que a crueldade de Patrícia destruísse tudo o que havia construído. Com o apoio de Dr. Eduardo e a força interior que havia desenvolvido ao longo de meses de estudo e trabalho duro, ela estava pronta para enfrentar a crise e emergir ainda mais forte. A tempestade havia sido violenta, mas havia servido para mostrar a solidez das fundações que ela havia construído para sua nova vida. Se você está enfrentando momentos difíceis em sua própria jornada de crescimento, deixe um comentário compartilhando sua experiência. Lembre-se de se inscrever no canal para acompanhar como Vitória superará esses desafios e alcançará o sucesso que merece. Sua história de transformação está apenas começando a mostrar sua verdadeira força. Cap 5. Renascendo das cinzas mais forte. A transformação começou na segunda-feira seguinte à conversa com o Dr. Eduardo. Vitória acordou com uma determinação que não sentia há semanas e decidiu que era hora de aplicar tudo o que havia aprendido sobre estratégia e liderança. Ela não seria mais uma vítima das circunstâncias, mas sim a arquiteta de sua própria vitória.
O primeiro passo foi confrontar Patrícia Monteiro com evidências concretas de sua sabotagem profissional. Vitória havia documentado discretamente todos os comentários maldosos e as interferências, aplicando os conhecimentos sobre gestão de conflitos que havia adquirido em seus estudos. Vitória solicitou uma reunião formal com a administração do prédio onde Patrícia trabalhava, apresentando um dossiê completo sobre o comportamento inadequado da gerente. Ela havia coletado depoimentos de funcionários que presenciaram as humilhações, registros de horários que comprovavam interferências desnecessárias em seu trabalho, e até mesmo gravações de áudio feitas discretamente durante algumas das situações mais graves. A apresentação foi profissional e objetiva, demonstrando a maturidade empresarial que Vitória havia desenvolvido ao longo de seus estudos. A administração ficou chocada com as evidências apresentadas e imediatamente abriu uma investigação interna. Patrícia foi confrontada com as provas e não conseguiu negar sua conduta inadequada. Ela recebeu uma advertência formal e foi informada de que qualquer nova ocorrência resultaria em demissão por justa causa. Mais importante ainda, a administração se desculpou publicamente com Vitória e enviou uma carta de recomendação para todos os clientes do prédio, elogiando sua profissionalidade e esclarecendo que os rumores eram infundados. O segundo passo foi lidar definitivamente com Roberto. Vitória o encontrou em um café próximo ao seu apartamento e teve a conversa mais franca de sua vida. Ela explicou que havia se tornado uma pessoa completamente diferente, que tinha objetivos e sonhos que ele jamais apoiaria e que não havia possibilidade de reconciliação. Roberto tentou usar as mesmas táticas manipuladoras de sempre, mas descobriu que elas não funcionavam mais com a nova Vitória. Ela havia desenvolvido inteligência emocional suficiente para reconhecer e resistir às tentativas de manipulação. Quando Roberto percebeu que não conseguiria convencê-la a voltar, ele mostrou sua verdadeira face, fazendo ameaças sobre a guarda dos filhos e tentando intimidá-la financeiramente. Vitória, no entanto, estava preparada para essa reação. Ela havia consultado um advogado através de um programa de assistência jurídica gratuita e sabia exatamente quais eram seus direitos. Informou Roberto de que qualquer tentativa de perturbação seria respondida com medidas legais apropriadas, demonstrando uma firmeza que ele nunca havia visto nela. A conversa terminou com Vitória, estabelecendo limites claros e definitivos. Ela disse a Roberto que ele poderia manter contato com os filhos se quisesse, mas que deveria fazê-lo de forma respeitosa e sem tentar interferir em sua vida pessoal ou profissional. Se ele realmente se importasse com Júlia e Pedro, deveria apoiar o crescimento e a felicidade da mãe deles, não tentar sabotá-los. Roberto saiu da conversa sabendo que havia perdido definitivamente qualquer poder sobre Vitória. Com os obstáculos principais removidos, Vitória pôde focar completamente no lançamento de sua empresa, Senhor. Antônio Ribeiro havia se oferecido para ser seu primeiro sócio investidor, fornecendo o capital inicial necessário para formalizar o negócio e adquirir equipamentos profissionais de qualidade superior. A sociedade seria baseada em uma parceria equilibrada, onde Sr. Antônio contribuiria com recursos financeiros e experiência empresarial, enquanto Vitória traria conhecimento técnico e liderança operacional. Dr. Eduardo também se tornou parte fundamental do projeto empresarial. Ele não apenas ofereceu seu consultório como primeiro cliente oficial, mas também ajudou Vitória a desenvolver um plano de negócios robusto e a estabelecer contatos com outros profissionais liberais que precisavam de serviços de limpeza premium. Sua rede de relacionamentos médicos se tornou uma fonte valiosa de indicações e sua credibilidade profissional emprestou respeitabilidade ao novo empreendimento de Vitória. O lançamento oficial da Excelência Serviços Corporativos aconteceu em uma pequena cerimônia na Torre Paulista, com a presença de Sr. Antônio, Dr. Eduardo e vários clientes potenciais.
Vitória havia preparado uma apresentação profissional sobre os diferenciais de sua empresa. Equipe treinada, produtos ecológicos de alta qualidade, protocolos de segurança rigorosos e um sistema de feedback contínuo para garantir a satisfação total dos clientes. A apresentação impressionou os presentes e resultou em 3 contratos assinados no mesmo dia. O primeiro grande contrato veio 2 semanas depois, quando uma empresa de advocacia procurou Vitória para um projeto especial de organização e limpeza de seus arquivos. O trabalho exigia não apenas limpeza física, mas também organização documental e implementação de sistemas de controle. Vitória aplicou todos os conhecimentos que havia adquirido sobre gestão de processos e liderou uma equipe de 5 funcionárias na execução perfeita do projeto. O resultado superou as expectativas do cliente e gerou uma recomendação entusiástica para outras empresas do setor jurídico. O sucesso profissional de Vitória começou a se refletir em sua vida pessoal. Ela pôde se mudar para um apartamento maior e melhor localizado, proporcionando mais conforto e dignidade para os filhos. Júlia, que havia sido cética inicialmente, começou a se orgulhar dos sucessos da mãe e a falar sobre ela com admiração na escola. Pedro, que havia sofrido bullying por causa da profissão da mãe, agora se gabava de ter uma mãe empresária bem-sucedida. A relação com o Dr. Eduardo evoluiu naturalmente para um nível mais profundo de comprometimento. Eles haviam enfrentado juntos a tempestade da crise e emergiram com um relacionamento mais forte e maduro. Dr. Eduardo admirava a força e a determinação que Vitória havia demonstrado, enquanto ela valorizava o apoio incondicional e a parceria equilibrada que ele oferecia. Eles começaram a fazer planos para o futuro, incluindo a possibilidade de unir oficialmente suas vidas e famílias. Durante os meses que se seguiram, Dr. Eduardo começou a demonstrar sinais de que estava planejando algo especial. Vitória notou que ele fazia perguntas sutis sobre suas preferências, sobre como ela imaginava um futuro ideal e sobre seus sonhos para a família que estavam construindo juntos. Ele passou a observar discretamente o dedo anelar de Vitória, medindo mentalmente o tamanho que precisaria para o anel que já havia encomendado em uma joalheria tradicional do centro de São Paulo. O anel havia sido escolhido com cuidado especial. Dr. Eduardo queria algo que refletisse a personalidade de Vitória, elegante, mas não ostensivo, clássico, mas com um toque de modernidade. Ele optou por um solitário de diamante simples, montado em ouro branco, que simbolizava a pureza e a força do amor que havia crescido entre eles. O joalheiro havia gravado discretamente no interior da aliança a data do primeiro dia em que conversaram verdadeiramente no consultório, um detalhe que só Vitória entenderia. Doutor, Eduardo passou semanas planejando o momento perfeito para o pedido. Ele considerou vários cenários: um restaurante elegante, uma viagem romântica ou até mesmo uma festa surpresa com a família. Mas quanto mais pensava, mais percebia que o local ideal seria aquele onde suas vidas se entrelaçaram de forma mais significativa. O consultório médico onde haviam se conhecido verdadeiramente, onde Vitória havia demonstrado pela primeira vez sua dedicação e onde ele havia aprendido a admirar sua força interior. Na véspera do pedido, Dr. Eduardo estava visivelmente nervoso. Gabriel, seu filho, percebeu a ansiedade do pai e ofereceu apoio moral, dizendo que Vitória certamente aceitaria porque era óbvio o quanto eles se amavam. Pedro e Júlia também haviam sido discretamente consultados sobre como se sentiriam se Dr. Eduardo se tornasse oficialmente parte da família, e ambos demonstraram um entusiasmo genuíno com a perspectiva. A aprovação dos filhos era fundamental para Dr. Eduardo, que entendia que não estava apenas pedindo Vitória em casamento, mas assumindo a responsabilidade de ser padrasto e figura paterna para Júlia e Pedro.
O dia escolhido foi uma sexta-feira de outono, quando as primeiras chuvas da estação criavam uma atmosfera acolhedora e romântica. Doutor Eduardo havia planejado cada detalhe meticulosamente. Ele perguntou para Vitória se ela poderia ir ao consultório no final da tarde, alegando que precisava de ajuda para organizar alguns documentos importantes. Ela aceitou naturalmente, acostumada a colaborar com ele em questões profissionais e pessoais. Quando Vitória chegou ao consultório naquele fim de tarde, encontrou o ambiente sutilmente transformado. Doutor Eduardo havia espalhado velas aromáticas pelos cantos da sala, criando uma iluminação suave e romântica. Havia flores frescas no vaso da recepção e uma música instrumental tocava baixinho no som ambiente. Vitória ficou surpresa com a decoração, perguntando se ele estava esperando algum paciente especial ou se havia alguma ocasião que ela havia esquecido. Doutor Eduardo sorriu nervosamente e disse que sim, ele estava esperando a pessoa mais especial de sua vida e que havia uma ocasião muito importante que ele queria celebrar com ela. Ele a guiou até a sala de consultas, onde havia preparado uma pequena mesa com 2 taças de champanhe, salgadinhos e uma caixa de chocolates finos. Vitória começou a perceber que aquilo não era uma reunião de trabalho comum, e seu coração começou a acelerar com a expectativa do que estava por vir. Doutor Eduardo começou a falar sobre a jornada que haviam percorrido juntos, desde o primeiro dia em que a notou trabalhando com dedicação especial no consultório. Ele mencionou como havia se impressionado com sua determinação para crescer e se transformar, como havia admirado sua força para enfrentar as dificuldades e como havia se apaixonado não apenas pela mulher que ela era, mas pela coragem que demonstrava todos os dias para se tornar a pessoa que queria ser. Vitória ouviu cada palavra com emoção crescente, percebendo que Dr. Eduardo estava falando do fundo do coração sobre sentimentos que haviam se desenvolvido ao longo de meses de convivência, apoio mútuo e companheirismo verdadeiro. Ele falou sobre como ela havia transformado não apenas sua própria vida, mas também a vida dele e de Gabriel, trazendo alegria, propósito e uma sensação de família completa que ele não sentia desde a morte de sua primeira esposa. Quando o doutor Eduardo mencionou o futuro que gostaria de construir ao lado dela, Vitória sentiu lágrimas começarem a formar em seus olhos. Ele falou sobre sonhos compartilhados, sobre a família unida que já estavam formando e sobre como queria oficializar o compromisso que já existia em seus corações. Então, de forma inesperada, mas natural, Dr. Eduardo se ajoelhou diante de Vitória, tirando do bolso a pequena caixa de veludo que guardava o anel escolhido com tanto carinho. Vitória, ele disse com a voz embargada pela emoção, você me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre crescer juntos e se tornar a melhor versão de nós mesmos ao lado de quem amamos. Você me mostrou que a força de uma mulher pode mover montanhas, que a determinação pode superar qualquer obstáculo e que a beleza real vem de dentro, do caráter e da coragem de nunca desistir dos próprios sonhos. Ele abriu a caixinha, revelando o anel que brilhava suavemente à luz das velas. Eu quero passar o resto da minha vida ao lado da mulher extraordinária que você se tornou, apoiando seus sonhos, celebrando suas vitórias e enfrentando juntos qualquer desafio que o futuro possa trazer. Vitória Mendes dos Santos, você aceita se casar comigo e construirmos oficialmente a família que nossos corações já reconhecem como real? Vitória ficou em silêncio por alguns segundos, não por hesitação, mas por estar absorvendo a magnitude e a beleza daquele momento. Lágrimas de felicidade escorriam por seu rosto enquanto ela olhava para o homem ajoelhado à sua frente, o homem que havia visto nela potencial quando ela mesma não conseguia enxergá-lo, que havia apoiado seus sonhos quando outros tentavam destruí-los,
e que havia amado não apenas quem ela era, mas também quem ela estava se tornando. Eduardo, ela disse finalmente com a voz trêmula de emoção. Há quase 2 anos eu era uma mulher que havia perdido a esperança, que acreditava que não merecia amor nem felicidade. Você me ajudou a descobrir que eu estava errada, que eu tinha valor, que eu merecia ser amada e respeitada. Você não apenas me pediu em casamento hoje, você me devolveu a capacidade de acreditar no amor verdadeiro. Ela estendeu a mão esquerda, sorrindo através das lágrimas. Sim, eu aceito me casar com você. Aceito construir uma vida ao seu lado. Aceito ser sua parceira em todos os sentidos. Dr. Eduardo colocou o anel no dedo de Vitória, com mãos ligeiramente trêmulas, e ambos riram da emoção que tornava o momento ainda mais especial. O anel se ajustou perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Eles se beijaram e se abraçaram longamente, sabendo que aquele momento marcava não apenas o início de um noivado, mas a consolidação de uma parceria que já havia sido testada pelas dificuldades e havia emergido mais forte. A celebração continuou com um jantar íntimo que Dr. Eduardo havia preparado em sua casa, com a presença dos 3 filhos que já se consideravam irmãos. Gabriel, Júlia e Pedro comemoraram a notícia com entusiasmo genuíno, felizes por ver a oficialização de uma união que já existia em seus corações. Eles fizeram planos para o casamento, discutiram sobre como seria a vida em família e celebraram o amor que havia transformado 5 pessoas individuais em uma família verdadeira e unida. Vitória aceitou a proposta com lágrimas de felicidade, mas também com a maturidade emocional que havia desenvolvido ao longo de sua transformação. Ela sabia que o casamento seria uma parceria baseada em respeito mútuo, apoio recíproco e objetivos compartilhados. Não era uma fuga de suas responsabilidades ou uma busca por segurança financeira, mas sim a união de 2 pessoas que haviam escolhido construir uma vida juntas, baseada em amor genuíno e valores compatíveis. A integração das famílias aconteceu de forma gradual e harmoniosa. Gabriel, o filho de Dr. Eduardo, se adaptou bem à presença de Vitória e dos novos irmãos. Júlia e Pedro encontraram em Dr. Eduardo a figura paterna respeitosa e presente que nunca haviam tido. As crianças começaram a se ver como uma família real, unida não apenas por conveniência, mas por afeto genuíno e respeito mútuo. A empresa de Vitória continuou crescendo rapidamente. Ela desenvolveu um programa de treinamento para suas funcionárias, ensinando não apenas técnicas de limpeza, mas também princípios de atendimento ao cliente, organização empresarial e desenvolvimento pessoal. Muitas das mulheres que trabalhavam para ela eram mães solteiras ou pessoas em situações de vulnerabilidade social, e Vitória se tornou uma mentora e inspiração para elas, compartilhando sua própria experiência de superação. O reconhecimento profissional veio na forma de prêmios e certificações. A Excelência Serviços Corporativos foi certificada como empresa socialmente responsável e recebeu o prêmio de melhor prestadora de serviços de limpeza da região. Vitória foi convidada para palestrar em eventos sobre empreendedorismo feminino, compartilhando sua história de transformação e inspirando outras mulheres a perseguir seus próprios sonhos. A preparação para o casamento se tornou um projeto conjunto que envolveu toda a família. Eles decidiram por uma cerimônia simples, mas elegante, focada na celebração do amor e da união familiar. Vitória escolheu um vestido que a fazia se sentir bonita e confiante, muito diferente da mulher insegura que havia sido no passado. Ela se olhava no espelho e via uma empresária bem-sucedida, uma mãe dedicada e uma mulher amada e respeitada. O sucesso de Vitória não passou despercebido na comunidade empresarial. Ela foi convidada para integrar a associação comercial local e começou a participar de reuniões sobre desenvolvimento econômico regional.
Sua perspectiva única, baseada na experiência de ter trabalhado em diferentes níveis da hierarquia social, trouxe insights valiosos para discussões sobre inclusão social e oportunidades de crescimento para pequenos empreendedores. A jornada de transformação de Vitória havia se tornado uma fonte de inspiração não apenas para sua família, mas para toda a comunidade ao seu redor. Ela havia provado que é possível reinventar completamente a própria vida, independentemente das circunstâncias iniciais ou dos obstáculos encontrados pelo caminho. Sua história demonstrava que a combinação de determinação, educação continuada, trabalho duro e apoio adequado pode superar qualquer limitação aparente. Enquanto se preparava para o próximo capítulo de sua vida, Vitória refletia sobre a jornada extraordinária que havia percorrido. De faxineira invisível a empresária respeitada, de mulher abandonada a noiva amada, de mãe desesperada a líder inspiradora. Cada desafio enfrentado havia contribuído para forjar a mulher forte e sábia que ela havia se tornado. O futuro se estendia à sua frente, cheio de possibilidades ilimitadas, e ela estava pronta para abraçar cada uma delas, com a confiança e a sabedoria que havia conquistado através de sua transformação pessoal e profissional. Capítulo 6. A mulher que renasceu para inspirar outras. Aproximadamente um ano depois da decisão que mudou sua vida, Vitória acordou na manhã de seu casamento com uma sensação de plenitude que jamais imaginou ser possível. O apartamento novo, espaçoso e bem localizado na Vila Madalena estava silencioso enquanto ela se preparava no quarto principal que em breve dividiria oficialmente com Eduardo. Pela janela, podia ver o movimento tranquilo da rua arborizada, muito diferente da agitação e dos ruídos constantes da cidade de Tiradentes. A Excelência Serviços Corporativos havia crescido tanto que agora ocupava um escritório de 200 metros quadrados e empregava 25 mulheres, muitas delas com histórias similares à sua. Vitória se dirigiu ao espelho do banheiro, o mesmo ritual matinal de sempre, mas desta vez o reflexo que a encarava era completamente diferente. Seus cabelos cacheados estavam soltos e bem cuidados, emoldurando um rosto que irradiava confiança e serenidade. Suas mãos, antes ásperas e escondidas, agora exibiam unhas bem cuidadas e um anel de noivado simples, mas elegante. Ela sorriu para si mesma, lembrando da mulher derrotada que costumava evitar aquele mesmo espelho. A transformação havia sido tão profunda que às vezes ela mesma se surpreendia com a pessoa que havia se tornado. O vestido de noiva estava pendurado no armário, escolhido com cuidado para refletir sua personalidade. Elegante sem ser ostensivo, sofisticado, mas acessível. Vitória havia insistido em uma cerimônia simples, focada no significado do momento e na celebração da família que estavam formando. A igreja escolhida era pequena e acolhedora, no bairro onde Eduardo tinha seu consultório, simbolizando o local onde suas vidas se entrelaçaram pela primeira vez de forma significativa. Júlia entrou no quarto, carregando uma bandeja com café da manhã, um gesto carinhoso que demonstrava como o relacionamento entre mãe e filha havia evoluído. Aos 18 anos, a jovem estava prestes a ingressar na faculdade de administração, inspirada pela jornada empresarial da mãe. Ela havia se tornado uma das maiores defensoras de Vitória, orgulhosa de contar para os amigos sobre a empresária bem-sucedida que sua mãe havia se tornado. Júlia comentou que Pedro e Gabriel estavam terminando de se arrumar e que Eduardo havia ligado para desejar bom dia e dizer que estava ansioso para o momento da cerimônia. Pedro, agora com 14 anos, havia se transformado no jovem mais orgulhoso da escola. Ele falava constantemente sobre a empresa da mãe e sobre como ela havia mudado a vida de tantas mulheres através do programa de capacitação profissional que tinha desenvolvido. O menino havia encontrado em Eduardo não apenas um padrasto,
mas um verdadeiro mentor, e estava considerando seguir a carreira médica inspirado pelo exemplo de dedicação e cuidado com as pessoas que o médico demonstrava diariamente. Gabriel, o filho de Eduardo, havia se integrado completamente à família. Aos 16 anos, ele admirava profundamente Vitória e a considerava um exemplo de determinação e superação. O jovem havia presenciado a transformação da mulher tímida que conhecera 2 anos antes na mulher confiante e bem-sucedida que estava prestes a se casar com seu pai. Gabriel frequentemente dizia que Vitória havia trazido não apenas amor para a vida de Eduardo, mas também uma energia positiva que transformara toda a dinâmica familiar. A cerimônia aconteceu numa tarde ensolarada de primavera, com a presença de familiares próximos, funcionárias da empresa de Vitória, colegas médicos de Eduardo e alguns clientes que haviam se tornado amigos ao longo da jornada empresarial. Sr. Antônio Ribeiro foi escolhido para ser o padrinho de Vitória, reconhecendo o papel fundamental que ele havia desempenhado como mentor e primeiro investidor. Durante a cerimônia, ele não conseguiu esconder a emoção ao ver a transformação completa da mulher que havia conhecido como uma faxineira dedicada e que agora se casava como uma empresária respeitada. O momento mais emocionante da cerimônia foi quando Vitória e Eduardo trocaram os votos que haviam escrito pessoalmente. Eduardo falou sobre como havia se apaixonado não apenas pela mulher que Vitória era, mas pela coragem que ela demonstrava todos os dias para se tornar a pessoa que queria ser. Vitória, por sua vez, agradeceu a Eduardo por ter visto nela potencial quando ela mesma não conseguia enxergá-lo, e por ter sido o parceiro que a apoiou em cada passo de sua jornada de crescimento pessoal e profissional. A festa foi realizada no salão de eventos da própria empresa de Vitória, um espaço que ela havia criado especificamente para celebrações corporativas e que agora servia para celebrar sua própria felicidade. As funcionárias da Excelência Serviços Corporativos haviam insistido em organizar toda a decoração e o serviço, transformando o evento numa demonstração prática da qualidade e dedicação que caracterizavam a empresa. Cada detalhe estava perfeito, refletindo os padrões de excelência que Vitória havia estabelecido em todos os aspectos de sua vida profissional. Durante a festa, várias pessoas fizeram discursos emocionantes sobre a jornada de Vitória. Uma de suas funcionárias, Maria, contou como havia chegado à empresa como uma mulher desesperada e desempregada, e como o programa de capacitação desenvolvido por Vitória havia transformado sua vida. Maria agora era supervisora de equipe e estava cursando o ensino médio através de um programa de educação para adultos que a empresa patrocinava. Sua história era apenas uma entre muitas similares de mulheres que haviam encontrado na excelência não apenas um emprego, mas uma oportunidade de reconstruir suas vidas. 6 meses após o casamento, Vitória descobriu que estava grávida. A notícia chegou numa manhã de terça-feira, durante uma consulta de rotina que Eduardo havia insistido que ela fizesse. Aos 44 anos, a gravidez era inesperada, mas profundamente desejada por ambos. Eduardo ficou radiante com a perspectiva de ter um filho com Vitória, e ela se emocionou ao perceber que teria a oportunidade de ser mãe novamente, desta vez em circunstâncias completamente diferentes das anteriores. A gravidez transcorreu de forma tranquila, com Vitória mantendo sua rotina de trabalho adaptada às necessidades da gestação. Ela usou esse período para implementar melhorias na estrutura da empresa, preparando-se para um breve afastamento após o nascimento do bebê. A equipe de supervisoras que havia treinado assumiu maiores responsabilidades, demonstrando a eficácia do programa de desenvolvimento de liderança que ela havia criado. A empresa continuou crescendo mesmo com sua presença reduzida, comprovando a solidez dos sistemas e processos que havia estabelecido. Sofia nasceu numa manhã de outono, saudável e perfeita,
O momento em que Vitória segurou a filha nos braços pela primeira vez foi carregado de simbolismo e emoção. Aquela nova vida representava não apenas a continuação de sua família, mas também a prova definitiva de que era possível recomeçar em qualquer idade e circunstância. Sofia era o símbolo da renovação completa que havia acontecido na vida de Vitória, a materialização da esperança que havia nascido naquela manhã distante, quando ela decidiu que merecia uma vida melhor. O nascimento de Sofia trouxe uma dinâmica nova e especial para a família. Júlia, Pedro e Gabriel se revezavam nos cuidados com a irmã mais nova, criando laços ainda mais fortes entre todos. Eduardo se revelou um pai dedicado e presente, dividindo igualmente as responsabilidades com Vitória e demonstrando o mesmo cuidado e atenção que caracterizavam sua prática médica. A casa se encheu de risos, conversas animadas e a energia positiva de uma família verdadeiramente unida pelo amor e respeito mútuo. Durante o período de licença maternidade, Vitória teve tempo para refletir sobre sua jornada extraordinária e começar a planejar novos projetos. Ela decidiu escrever um livro contando sua história de transformação, com o objetivo de inspirar outras mulheres que estivessem passando por situações similares às que ela havia enfrentado. O livro seria mais do que uma autobiografia. Seria um guia prático com estratégias concretas para a superação pessoal e profissional, baseado em sua experiência real de crescimento. A Excelência Serviços Corporativos havia se tornado referência no mercado, com faturamento anual de mais de R$ 2 milhões e uma lista de espera de clientes que queriam contratar seus serviços. Vitória havia criado um modelo de negócio que combinava excelência técnica com responsabilidade social, oferecendo não apenas serviços de limpeza, mas também programas de capacitação e desenvolvimento pessoal para mulheres em situação de vulnerabilidade. O reconhecimento profissional de Vitória ultrapassou as fronteiras regionais. Ela foi convidada para palestrar em conferências nacionais sobre empreendedorismo feminino e inclusão social, compartilhando sua experiência com plateias de centenas de pessoas. Suas palestras eram sempre emocionantes e inspiradoras, combinando técnicas empresariais sólidas com uma narrativa pessoal poderosa de superação. Muitas mulheres procuravam Vitória após suas apresentações, buscando orientação e inspiração para suas próprias jornadas de transformação. A história de Vitória chamou a atenção de produtores de documentários interessados em retratar sua jornada de transformação. O documentário Da Invisibilidade ao Sucesso foi exibido em festivais de cinema e posteriormente em canais de televisão, alcançando milhões de pessoas e inspirando uma nova geração de empreendedoras. Vitória usou a visibilidade do documentário para amplificar sua mensagem sobre a importância da educação, da determinação e do apoio mútuo entre mulheres. Em uma tarde especial, Vitória retornou à Torre Paulista, mas desta vez como convidada de honra para uma palestra sobre liderança feminina. Ela subiu ao 25º andar, o mesmo prédio onde havia trabalhado como faxineira invisível, agora como uma empresária respeitada e reconhecida. Durante a apresentação, ela contou sua história para uma plateia de executivos, muitos dos quais haviam trabalhado no prédio durante o período em que ela limpava os escritórios sem ser notada. A palestra foi um momento de catarse e celebração. Vitória falou sobre a importância de valorizar todos os profissionais, independentemente de sua posição hierárquica, e sobre como o potencial humano pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. Ela mencionou que muitas das soluções mais criativas para problemas empresariais vinham de funcionários que estavam mais próximos da operação diária, como faxineiras, porteiros e recepcionistas, pessoas que observavam tudo, mas raramente eram consultadas. Ao final da palestra, Vitória foi surpreendida pela presença de Patrícia Monteiro na plateia.
Sua antiga antagonista se aproximou após o evento para pedir desculpas pelo comportamento cruel do passado e para parabenizá-la pelo sucesso alcançado. Vitória aceitou as desculpas com graça e maturidade, demonstrando que havia superado completamente os ressentimentos do passado. Ela até mesmo ofereceu a Patrícia a oportunidade de participar de um de seus workshops sobre desenvolvimento pessoal, mostrando que sua transformação incluía a capacidade de perdoar e ajudar até mesmo aqueles que haviam tentado prejudicá-la. O programa de capacitação da excelência havia se expandido para incluir parcerias com ONGs e programas governamentais de inclusão social. Mais de 200 mulheres já haviam passado pelo programa, e muitas delas haviam aberto seus próprios negócios ou conseguido empregos melhores em outras empresas. Vitória havia criado uma rede de apoio e mentoria que continuava crescendo, com ex-alunas se tornando mentoras de novas participantes, criando um ciclo virtuoso de transformação e empoderamento feminino. A família havia se estabelecido numa rotina harmoniosa e próspera. Júlia estava se destacando na faculdade e já falava sobre fazer um estágio na empresa da mãe para aprender sobre gestão empresarial na prática. Pedro havia decidido que queria ser médico como Eduardo, mas também demonstrava interesse pelos aspectos sociais do trabalho da mãe. Gabriel estava se preparando para o vestibular e considerava estudar a administração para eventualmente se juntar aos negócios da família. Sofia, com seus primeiros passos e palavras, trazia alegria constante para todos. Em uma noite tranquila, enquanto Sofia dormia em seus braços e Eduardo lia um livro ao seu lado, Vitória refletiu sobre a jornada extraordinária que havia percorrido. De uma faxineira invisível e desesperada, ela havia se tornado uma empresária bem-sucedida, uma esposa amada, uma mãe realizada e uma líder inspiradora. Cada cicatriz emocional havia se transformado em sabedoria. Cada obstáculo superado havia se tornado uma fonte de força, e cada momento de desespero havia contribuído para a construção da mulher extraordinária que ela havia se tornado. A mensagem final que Vitória queria deixar para todas as mulheres que ouvissem sua história era simples, mas poderosa. Não importa onde você está hoje, não importa quão difíceis sejam suas circunstâncias atuais, você tem dentro de si o poder de transformar completamente sua vida. A jornada pode ser longa e desafiadora, mas cada passo dado em direção aos seus sonhos vale a pena. Sua história não termina no fracasso ou na dificuldade. Ela apenas começa na coragem de acreditar que você merece uma vida melhor e na determinação de lutar por ela todos os dias. Se esta história tocou seu coração e você acredita que outras pessoas precisam ouvir esta mensagem de esperança e transformação, compartilhe este conteúdo em suas redes sociais. Deixe um comentário contando qual parte da jornada de Vitória mais te inspirou. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais histórias que provam que a transformação é possível para qualquer pessoa, em qualquer idade, independentemente das circunstâncias. Sua própria jornada de sucesso pode começar hoje.